Gente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Gilmar Mendes articulam um projeto alternativo à PEC que restringe os poderes da Suprema Corte, que foi aprovada no Senado. O André Anelli chega com as informações. A proposta na qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, estão trabalhando é o projeto de lei que foi apelidado de PL da Moderação dos Poderes. A medida propõe que as liminares monocráticas sejam permitidas apenas durante o recesso no judiciário, desde que sigam a jurisprudência do STF e sejam julgadas na primeira sessão da Corte após a retomada dos trabalhos do colegiado. As decisões também precisam estar relacionadas a casos urgentes e de amplo interesse público. Esse texto é de autoria do deputado federal Marcos Pereira e foi elaborado a partir de discussões de um grupo de juristas comandado pelo ministro Gilmar Mendes em 2020. Na época, o texto acabou sendo engavetado, mas agora já foi pautado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator, deputado federal Alex Manente, defendeu a votação da medida. Nossa expectativa é trabalhar durante essa próxima semana com as lideranças partidárias para mostrar a importância de nós normatizarmos as regras e ritos do Supremo Tribunal Federal em relação ao controle de constitucionalidade. Será uma oportunidade de limitar efetivamente as decisões monocráticas, assim como encerrar o arrastamento processual que permite hoje que o Supremo fale de qualquer tema, mesmo não sendo ação proposta, e também qualificar os legitimados para ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, fazer com que tenhamos uma Suprema Corte Constitucional. O objetivo principal do projeto de lei defendido pelo relator é substituir a PEC do STF, de autoria do senador Oriovisto Guimarães. A medida já foi aprovada no Senado, o que inclusive provocou troca de acusações entre os ministros do Supremo e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A PEC veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de leis e atos normativos dos presidentes da Câmara e do Senado. Na ocasião da aprovação da medida, o ministro Gilmar Mendes chamou os senadores favoráveis ao texto de pigmeus morais. Para que a proposta tenha validade, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, onde o presidente da Casa, Arthur Lira, disse que o texto não tem prioridade. De Brasília, André Anelli. Cerqueira, gostaria de falar com você sobre isso. Como é que você vê essa não é nem diferença, né? Essa queda de braço entre Senado e Congresso, entre Senado e Câmara agora, envolvendo essa proposta aí que mexe com o Supremo Tribunal Federal, e principalmente por imaginar que o presidente da Câmara estaria articulando com um dos ministros do Supremo Tribunal Federal para poder mexer numa proposta que impacta diretamente uma das partes que está envolvida nessa articulação. Pois é, a pergunta praticamente responde à questão, né? É um problema sério, né? A gente vê uma PEC, que não é uma proposta qualquer, né? Uma proposta constitucional, sendo apresentada, votada em 2 turnos numa das casas, né? No caso, o Senado. Lembrando que o presidente do Senado é também presidente do Congresso Nacional, e isso, quando vai para a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara diz que não tem prioridade. E aí, em conversa com um dos ministros, decano, né, do STF, que é o Gilmar Mendes, tira, né, da gaveta, digamos assim, uma PL, não é nem uma PEC, né, que visa também, entre outras medidas, dar um tempo, né, colocar mais freios, né, nesse ímpeto de decisões monocráticas que ultimamente o STF vem tomando. Então, a gente vê que a agenda tá bagunçada, né? Está havendo nitidamente um confronto e o STF está agindo politicamente, né? Então a gente vê que a atuação do STF está muito afastada daquilo que a gente esperaria de uma corte constitucional. Tem entrado bastante, né, no dia a dia das votações do Congresso Nacional, e isso está gerando, inclusive, esse problema aí de condução da pauta no Congresso Nacional. Valeu, Cerqueira.